Evangelho de São João, capítulo 1. E continuamos a declarar que a pessoa mais importante neste lugar é Jesus. Amém? Ele é bem-vindo às nossas vidas, Ele é bem-vindo ao nosso meio. E Ele prometeu, onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, que Ele estaria no meio delas. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, é um texto bem conhecido. E nesta tarde vamos iniciar uma série de pensamentos sobre a pessoa do nosso Senhor amado Jesus Cristo. Amém? E nesta tarde vamos ver Jesus como a palavra, o verbo, a palavra do Deus vivo. Aleluia. Vamos ver então capítulo 1, vamos ler até o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Então o apóstolo São João, ele apresenta-nos aqui Jesus como o verbo, como a palavra viva de Deus. Amém? E Jesus, na verdade, como palavra viva, na verdade, nós podemos descobrir algo que é maravilhoso em relação à sua pessoa. Amém? Nós encontramos logo no princípio, no primeiro versículo, que é o versículo 1, na verdade mostra-nos que Jesus, o verbo, a palavra de Deus, ele é o verbo, na verdade, ele é pré-existente. Amém? Jesus, ele sempre existiu. Diz, no princípio, amém? Era o verbo. Amém? Irmãos, a palavra, né? O próprio Senhor Jesus, ele podia dizer: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, amém, não passarão. Deus, quando se revelou, também disse: eu sou, amém? E Deus é aquele que é o eterno Deus, nele não há mudança nem sombra de variação, amém? Então ele, Jesus, ele é a palavra revelada de Deus, ele é a palavra imutável. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Porquê? Porque simplesmente, amém, de acordo com a palavra do Senhor, ele sempre existiu. Amém? Aleluia. Ele sempre existiu. Ele não começou a existir lá naquele bercinho, naquela cidade, naquela pequena vila de Belém. Amém? Lá naquela estrebaria, né? Mas Jesus já existia antes, na verdade, de nascer como homem. Ele sempre existiu. Ele já existiu. Do princípio era, ou sempre foi. Amém? Porque ele é, amém, o eterno Deus. Aleluia. No versículo 6, fala-nos deste homem, né, enviado a Deus, cujo nome é João. João não é o João o evangelista, mas João o Batista, João, filho de Zacarias e de Isabel. Amém?
É verdade que quando João Batista, na verdade, ele refere, dizendo, houve um homem, amém? Amém. Este houve significa que existiu e deixou de existir, não é? Mas Jesus, na verdade, ele antes de nascer já o era, amém? Porque João existiu a partir do seu nascimento, mas Jesus, aleluia, desde sempre, ele sempre existiu, porque ele é o eterno Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aliás, o escritor aos Hebreus escreve lá na epístola bem conhecida de todos nós, que é o capítulo 13, verso 8, mostra, na verdade, que a palavra ao Senhor Jesus, que ele diz que ele é o mesmo, Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, ou eternamente. Amém? Então, ele é o Deus imutável, o Deus que sempre existiu. Amém? Glória a Deus. Aquele que não dependeu de nada para existir, porque ele simplesmente, ele é. Amém? O Deus eterno. Aleluia. É interessante, irmãos, que cada um de nós, como crente, como filho de Deus, muitas vezes temos alguma dificuldade, amém? Atingir toda a plenitude do conhecimento, na verdade, da pessoa de Deus, da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós temos uma promessa do Senhor, amém? Porque Ele é eterno, Ele pode cumprir a sua palavra. Quando Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei, irmãos, significa exatamente porque Ele é eterno. Há 2000 anos Ele cuidou dos seus filhinhos, Ele cuidou dos seus discípulos e Ele ainda hoje continua a cuidar de cada um de nós, porque Ele é o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E ainda no verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Aqui nós vemos algo que é maravilhoso. Amém? Fala-nos de comunhão. Amém? O Verbo estava com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Deus, na verdade, Ele ama a unidade. Amém? E a igreja teve que perceber também isto. Amém? A importância de nós vivermos em unidade, a importância de nós vivermos em comunhão. Aliás, a oração de Jesus Cristo, no capítulo 17, mais à frente, é exatamente para que isso possa acontecer. Amém? Para que eles sejam um, a igreja seja una, assim como tu e eu somos um. Amém? Oh, irmãos, é tão triste ver crentes, na verdade, às vezes assim, olhar o outro por esguelha, como diz, andar assim, a fugir e virar a cara. Oh, irmãos, isso é do diabo. O diabo é que veio para destruir, o diabo é que veio para separar. Amém? Mas o Senhor quer unidade. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Amém? O Verbo estava com Deus. Esta comunhão maravilhosa que o Senhor quer replicar à sua igreja. Esta comunhão maravilhosa que Ele orou para que ela não se quebrasse. Para que eles sejam um. Para que assim como eu e tu, o somos um. Irmãos, e esta tarde é uma tarde de lembrar, na verdade, a comunhão. Comunhão com Ele. Amém? Comunhão com o Senhor. Esta é uma tarde de comunhão. Amém? Comunhão, na verdade, uns com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 2 diz o seguinte. Ele estava, amém? Ele estava no princípio com Deus. Amém? E é interessante nós olharmos lá logo para o princípio da Bíblia, no capítulo 1, verso 26, quando Deus disse, façamos o homem. Amém? Façamos, está falando no plural, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Amém? Oh, irmãos, o Deus a quem nós servimos é um Deus maravilhoso, Ele é o Deus eterno. Sabe, a sua obra, a obra de Jesus, amém? Diz lá em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, fala-nos, na verdade, do plano de Deus. Diz que Ele é o Cordeiro. Lá no livro do Apocalipse, aliás, em João também vai-nos aparecer a declaração mais à frente de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Aleluia. E nós olhamos para o passado, olhamos para o Antigo Testamento, vemos toda aquela simbologia dos holocaustos, dos cordeiros oferecidos por expiação do pecado do povo
mas sabemos que, na verdade, pouco efeito teve, mas diz que o sangue de Jesus Cristo, amém? Aleluia! Diz que, aliás, em Isaías ele podia ver como ovelha muda, ele foi levado para o matadouro, amém? Ele foi levado e não abriu a sua boca diante dos seus tosquiadores, ele entregou a sua vida por nós, amém? Diz que, na verdade, diz que o seu sacrifício, na verdade, o seu sangue que foi por nós derramado, amém? Tem o poder de nos trazer saúde espiritual, saúde física. Diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados na alma, amém? No espírito, louvado seja o nome do Senhor. E então João, no livro do Apocalipse, ele vê, diz que o Cordeiro, capítulo 13, versículo 8, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Amém. Glória a Deus. Aleluia, ele estava com Deus. O Pai preparou este plano. Aliás, Isaías, houve um desafio. Quem há de ir por nós? Né? Dizendo por nós. Amém? Claro, nós percebemos que Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas muitos estudiosos da palavra do Senhor, muitos teólogos, na verdade, da palavra do Senhor, na verdade, eles creem que não é simplesmente há ali uma declaração, uma prontidão dupla. Não somente Isaías, que foi um profeta messiânico, amém? Mas o próprio Filho, amém? O próprio Filho se expôs a vir a nós aqui na terra, se fazer homem, amém? Viver como homem, ser tentado como homem. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Verdadeiramente está ali o Cordeiro, amém? O Cordeiro puro, o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro sem mácula, pronto para o sacrifício. Ele foi examinado. Pilatos, o governador romano, representante da maior autoridade, disse, não vejo nele crime algum. 3 vezes ele foi declarado pronto, ou seja, sem mancha, sem pecado, sem culpa, aleluia. E o João, ele diz que viu este Cordeiro, amém? Assim, da mesma forma como o Senhor olhou para nós e preparou um plano para a nossa vida, lá em Efésios capítulo 1, verso 4, diz que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, amém? Nós estávamos no coração de Deus. Deus preparou este plano para que Jesus viesse até nós, para que Jesus derramasse o seu sangue como cordeiro de Deus, como ovelha muda. Ele foi sem reclamar, amém? Quando vieram para o prender, na verdade Pedro levantou-se com uma espada ou com um pequeno punhal e tentou defender Jesus, cortou ainda a orelha lá de um dos criados do sumo sacerdote chamado Malco. Jesus repreendeu aquela situação, restaurou a sua orelha, amém? E ele se entregou voluntariamente por cada um de nós. Oh, grande amor, amém? O Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Amém? Antes do tempo ter começado, antes do tempo começar a ser contado, podemos dizer assim, Jesus estava no céu com o Pai, Ele é o Alfa e o Ômega, e Ele se prontificou a vir até nós e dar a sua vida por cada um de nós. É por isso que nesta tarde estamos aqui mais uma vez, diante do pão e vinho, o memorial da sua entrega, o memorial do seu amor, o memorial também de comunhão, porque Ele quer ter comunhão conosco e quer que nós possamos ter comunhão com Ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 3 do capítulo 1 de João diz: todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, Ele é o Deus Criador. Amém? É o Deus Todo-Poderoso. Amém? Ele é Criador. Amém? Ele é o Deus que está, não é força, podemos dizer assim, está por detrás de toda esta criação maravilhosa, de todo o universo e mais ainda. Amém? Diz que o homem, né, não está escrito, mas entendemos, na verdade, que nós, homens e mulheres, somos muito especiais no sentido que fomos criados
à sua imagem e à sua semelhança. Amém? Deus tem para nós um grande amor, Deus tem para nós, na verdade, uma grande estima, e aliás podemos dizer que Ele investiu tudo o melhor que tinha para resgatar as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Jesus está por detrás de toda a criação. Aleluia. Aliás, Colossenses, a carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 16 e 17, diz-nos o seguinte: porque nele, está-se a referir a Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus, amém, e na terra, visíveis e invisíveis, amém, aleluia. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. É interessante pensar neste versículo. Porquê? Sendo Ele o Criador de todas as coisas, a palavra do Senhor diz que Ele também sustém, ou suporta, na verdade alimenta, faz com que a sua obra, né, a sua criação possa, de alguma forma, funcionar. Amém? Possa, na verdade, podemos olhar para a natureza, como tudo se encaixa tão maravilhosamente, o sistema, na verdade, alimentar, a cadeia alimentar, podemos chamar assim, na verdade, desde os animais herbívoros comendo as ervinhas, né? É Deus quem dá o sol, faz a fotossíntese, na verdade, todo esse sistema, depois os carnívoros e o homem que come couve e come também alguma coisa, mas Ele cuida de nós, amém? Amém, Ele cuida de nós, não só para nos alimentar, mas principalmente, agora como filhos de Deus, que temos uma aliança com Ele. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Ele nos ama, amém? E Ele vela pela sua palavra para cumprir. E até veja que o apóstolo Paulo, ele diz que o amor de Deus pela sua criação é tão maravilhosa que numa das suas pregações, na sua viagem missionária, ele disse, olha, vocês até, o Deus a quem nós falamos, é o Deus que criou, que vos tem dado o sol, o Deus que vos tem dado as chuvas, o Deus que tem vos dado as estações, é o Deus que dá, na verdade, o crescimento, na verdade, às plantas, né? E é interessante porque Ele não dá para uns mais, para o crente mais, amém? Ainda que eu acredito que o crente tem uma bênção especial, amém? E o outro fica sem nada. Ele, quando manda a chuva, manda para todos, quando o sol é enviado, é para todos. O milagre da fecundação, o milagre do crescimento das plantas acontece com os animais dos crentes e com os animais dos descrentes, amém? Porque Ele cuida da sua criação. E Deus está-te dando uma oportunidade para que todos possam conhecer como Senhor e como Salvador. Vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Amém? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso é que Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Oh, irmãos, nós temos um Deus que não é fraco, mas é um Deus que é poderoso. Amém? Quando você encontra uma dificuldade, sabe que Deus cuida de si, porque Ele não somente Ele sustenta a sua criação, mas Ele cuida muito especialmente dos seus filhinhos, daqueles que têm uma aliança com Ele. Ele cuida. Amém? Então não fique, quando aparece um obstáculo na sua vida, quando aparece um obstáculo numa situação na sua família, não desespere, não entre na verdade em colapso, né? Mas confie, amém? Confessa ao Senhor, pede-lhe ajuda, clama a mim, diz o Senhor, clama a mim e responder-te-ei. Amém? O Senhor cuida de si, o Senhor cuida da sua vida, o Senhor cuida da sua família. Peça a Deus, fale com Deus. Você tem acesso direto com Deus porque tem Jesus Cristo. Porque quem tem Jesus tem acesso direto a Deus. Ele é o mediador, Ele é na verdade, o nosso mediador para chegarmos diretamente ao Pai. A Escritura aos Hebreus diz, tem ousadia para entrar no santuário pelo novo e vivo caminho que Ele nos preparou através do seu sangue. Amém? Nós que já experimentamos o perdão dos nossos pecados, não há nada que nos possa separar de Deus.
Se alguma coisa aconteceu, entretanto, algum acidente de percurso, se houve uma falta, se houve uma falha, se houve um pecado, não acumula a situação, mas para um pouco, confesse o seu pecado ao Senhor, peça-lhe perdão e siga em frente, em nome de Jesus. Siga em frente, porque o que o diabo quer é paralisar o crente. O diabo quer, na verdade, que você não avance e comece a retroceder na sua caminhada, vá andando, na verdade, com a sua mente perturbada. Oh, irmãos, não temos que andar a carregar o fardo. Amém? Não temos que andar a carregar, na verdade, o peso da culpa. Não temos que andar a carregar remorsos. Mas se há uma coisa que está pesando na nossa mente, confesse ao Senhor, amém? Entrega ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua situação ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Siga em frente, porque o Senhor está chamando cada um que aqui está para ter um compromisso com Ele, um compromisso, na verdade, para que a sua obra nesta cidade, para que a sua obra nesta região possa crescer e ser desenvolvida. De graça recebeste, de graça dai, disse-nos Jesus. Somos chamados a levar as boas novas àqueles que estão à nossa volta. Amém? Eu não sei se está aqui alguém, na verdade, com este peso, um fardo, um peso, na verdade, que às vezes nem impede de dormir. Sabe o que é que o apóstolo Pedro nos ensina na sua epístola? Primeira epístola, capítulo 5, verso 17, diz: lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Ele cuida da sua criação e muito mais dos seus filhinhos. Entrega ao Senhor, lança sobre ele aquilo que está perturbando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pois ele quer e pode. Ele quer e pode nos socorrer. No passado, vemos os salmos, o salmista fazendo estas grandes confissões. Amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Diz que, clamando também, falando também do Senhor como o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Várias declarações de confiança. É isto, irmãos. Esta confiança que somos chamados, na verdade, a ter. E às vezes perdemos essa confiança. Sabe? Mas a palavra de Deus diz que alimenta a nossa fé. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Quando ouvimos, mas também quando lemos, a nossa fé, amém, ela é fortalecida. Amém? Então, irmãos, descanse no Senhor. Há uma coisa que está perturbando, entrega ao Senhor. Lança sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele está cuidando da sua criação, muito mais daqueles que são seus filhos. Amém? Olhando mais um versículo, verso 14, para avançar um pouco mais. Aleluia. Diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio, amém, unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Então, Jesus diz que o Verbo se fez carne. Jesus, podemos dizer que é a personificação da palavra. Amém? Este versículo é um dos mais claros da palavra de Deus sobre a encarnação de Jesus. Amém? Podemos dizer que Jesus veio, amém, e tomou forma humana. Amém? Deus veio e tomou forma humana. Aliás, se nós olharmos aquela declaração de Jesus sobre a adoração a Deus, sobre a adoração a algum sítio especial, com a mulher samaritana, diz que Deus é Espírito. Amém? Deus é Espírito. Amém? E importa que nós possamos adorá-lo em Espírito e em verdade. Nós não precisamos de uma cruz, ainda que temos este enfeito aqui. Nós não precisamos de uma imagem, de um quadro para adorar a Deus ou buscar a Deus. Deus é Espírito, devemos buscá-lo. Amém? No entanto, Jesus, na verdade, Ele tomou de forma humana e se fez um de nós. Amém? É engraçado porque é isto, tem o seu interesse, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aliás, olhando para ele, a palavra, João mais à frente diz que nós tocamos a palavra viva. João na sua epístola diz, nós tocamos a palavra. Amém? Oh irmãos, aleluia, glória a Deus. Olha, nós já não podemos tocá-lo no sentido de fisicamente, nem precisamos. Tomé teve
alguma dificuldade, né, na sua confiança, porque nós foi-lhes falada a palavra. A palavra é: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, o Senhor nos apareceu, o Senhor esteve connosco, tal como as mulheres disseram, e ele duvidou da palavra, né? Duvidou da palavra. Jesus, 8 dias depois, apareceu e disse: Tomé, vem cá, põe aqui a tua mão, põe aqui o teu dedo, né? Porque ele disse: eu não vou acreditar se não pôr lá a mão, o meu dedo lá na ferida, lá no lado de Jesus onde ele foi ferido. E Tomé disse: oh Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse: olha, Tomé, porque viste, creste. Mas eu quero te dizer uma coisa: são mais felizes, mais bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Amém? Nós somos esses. Amém? Aleluia. Deus poderá dar uma oportunidade, será uma em 10 milhões de uma visão, mas nós não precisamos ter uma visão, um sonho de ver a pessoa de Jesus. Nós temos a palavra. Esta palavra, a Bíblia Sagrada, mostra-nos a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E pela fé, amém, na verdade, nós começamos a nos aproximar dEle. Pela fé nós começamos a ter comunhão com Ele. E espiritualmente Ele começa a trabalhar na nossa vida. Há um sentir. Às vezes não sentimos nada. Amém? Amém? Às vezes a nossa cabeça fica tão pesada, com tanta preocupação, que às vezes não sentimos. Mas aí também temos que contrariar os nossos sentimentos. Amém? Porque nós não andamos por vista, amém, nem por sentimentos, mas andamos por fé. Ou Senhor, mesmo que eu lembro uma irmãzinha, até por acaso era serva do Senhor, era esposa de pastor, foi missionária em Moçambique, lá na nossa igreja, já está com o Senhor, e missionária Maria Pina. E ela, muitas vezes, falando para a minha esposa, que era professora de escola dominical das jovenzinhas, adolescentes, ela dizia assim: olha, há momentos que eu não sinto, mas eu declaro. Oh Deus, eu agora não te sinto, mas eu creio que estás comigo. E às vezes esta declaração de fé, irmãos, move todo até aquele ambiente negativo, pesado que está sobre nós. Amém? Declara aquilo que a palavra de Deus nos diz. Tu estás comigo, tu sustentas a tua criação, eu sou teu filho, tu não me deixas, tu não me desamparas. Irmãos, declare. Há momentos que a gente não se sente, amém? Mas podemos declarar mesmo não sentindo, e vai ver que o ambiente vai mudar. Amém? Vai ver que as coisas mudam, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, podemos dizer que a vinda do Senhor até nós como homem é uma resposta do amor de Deus a nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Amém? Deu o seu Filho para que todo aquele que nele não se perca, mas tenha a vida eterna. Ele veio a nós por amor. Amém? Ele veio a nós por amor. E há aqui um versículo que eu acho maravilhoso também, que nós podemos ver. Diz que Ele habitou entre nós. Amém? O verbo se fez carne e habitou entre nós. E no original, há algum tempo atrás estava ouvindo um irmão nosso na fé, ali em Ourique, ali no Baixo Alentejo, e ele estava, ele é inglês, ele veio da Inglaterra, ele estava a falar este versículo e naquele dia aquilo fez luz, e depois eu, estudando e procurando um dicionário sobre este versículo, e habitou. No original, esta palavra habitou, até então ainda não tinha me chamado a atenção para ver no original, no hebraico, no grego, né? Que é keno, significa tabernáculo. Amém? Deus pôs o seu tabernáculo entre nós. Amém? Lembram-se do tabernáculo lá no Antigo Testamento? No tabernáculo estava montado, né? Diz que ali estava a presença do Senhor. De dia, naquela coluna de nuvem, e na noite, naquela coluna de fogo. Amém? Irmãos, aleluia. E é verdade, irmãos, vimos a sua glória. A mesma glória que foi vista lá no deserto. A mesma glória que foi vista sobre o tabernáculo. A mesma glória que foi vista sobre o templo, quando Salomão acabou de construir o templo de acordo
com o projeto de Deus, em que ele foi fiel e cumpriu completamente aquilo que Deus pediu, e a glória do Senhor encheu aquele lugar. Amém? Oh, irmãos, e é verdade, quando João diz aqui, vimos a sua glória, oh irmãos, aleluia. Eu creio que ainda hoje nós podemos ver a sua glória tocar a nossa vida, porque Ele está entre nós. Ele fez uma promessa e Ele cumpre. Sabe qual foi a promessa que Ele fez? Quando estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, irmãos, que não estejam distraídos. Amém? Quando a igreja está reunida, lembre-se sempre que Jesus está no meio, que a glória do Senhor está presente. Honra o Senhor. Amém. Santifique o nome do Senhor. Busque o Senhor. Toque pela fé em Jesus, porque Ele está tabernaculando entre nós. Hoje, através da presença do seu Santo Espírito, que o representa no nosso meio, mas Ele continua entre nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, diz-nos no versículo 10 que estava no mundo, o mundo foi feito por Ele e o mundo não o conheceu. Há muitos à nossa volta que ainda hoje não conhecem. Amém? Conhecem talvez o Jesus histórico, conhecem o Jesus das capelas, das igrejas que lá está pendurado, e alguns Jesus desses que lá estão até dá pena, até dá dó. Né? Lembro, infelizmente, uma situação, alguns anos atrás, eu fui criado na igreja tradicional, e aquilo dava-me... Eu era o rato da igreja, podemos dizer assim. Tinha um primo do meu pai, primo segundo, era o sacristão, e eu morava como daqui ali ao outro lado da mercearia da igreja. Eu estava sempre lá metido e ia lá ver os santos que estavam guardados, já eram muito velhinhos, né? Mas aquilo metia-me assim um bocado, uma certa coisa, um certo incómodo, né? Pronto. Nunca fui muito ligado, tinha a minha reverência à coisa, mas nunca fui muito ligado a orar ou às imagens, essa coisa toda. Porque eu olhava para aquele Jesus, metia-me dó, coitadinho do Senhor, né? Coitadinho do Senhor, é verdade. Né? E já não me lembrava destas coisas, mas pronto, aí há coisa de uns 8, 9 anos, fui acompanhar uma irmã nossa que morreu o seu marido. E ele, olha, até aceitou Jesus, mas pronto, foi uma situação assim um bocadinho complicada, porque havia ali... Pronto, estou a falar ainda. Ok. Não vou dar agora pormenores, mas pronto, depois acabou por ser um funeral, até porque ele era da PSP, e pronto, um funeral assim mais formal, ainda que já tive também em funerais evangélicos com militares e etc, com os cultos e tudo, isso não tem uma coisa nada a ver com a outra. Mas pronto, e a determinada altura... diz o prior assim, olha, dona fulana tal agora, que era viúva, vai agora pôr a flor ali no sepulcro do Senhor. E assim, mas o que é isto? Uma flor qualquer. E lá foi a nossa querida irmã, pronto, era muito fraquinha na fé, mas pronto, estamos a ajudar. E realmente havia lá um caixão na igreja, em vidro, com o corpo do Senhor lá dentro. Assim, meu Deus, isto é macabro, não é? É macabro, não é? Oh, irmãos, mas voltando à história. É verdade, muitos conhecem as imagens de Jesus, conhecem a história de Jesus, mas não conhecem como Senhor, não conhecem como Salvador, não conhecem como o Senhor Todo-Poderoso. Às vezes conhecem como essas imagens que nos dão ficar impressionados, até ter dó e pena do Senhor. Oh, irmãos, Ele está vivo. Alguns anos atrás, há cerca de uns 15 anos, saiu um filme chamado A Paixão de Cristo, que alguns viram, nem todos viram. Pronto, a Paula nunca viu, porque é demasiadamente impressionante a forma como o filme foi relatado, a vida, os últimos momentos da vida de Cristo. E um primo meu, que não é evangélico, falou comigo, e tal, eu vi aquilo e fiquei muito impressionado com aquela imagem, assim, pois, olha, eu sabes o que eu digo ao João? Ele é engenheiro informático, não sei quantos, já há muitos anos formado. Sabe o que eu digo ao João? Olha, aquilo que tu viste, olhando para Isaías, se calhar até era bem pior do que vem lá no filme. Né? Mas eu quero que tu não olhes para aquele Cristo, lá todo ensanguentado. Eu quero que tu possas olhar para um Cristo ressurreto, para um Cristo vivo, para um Cristo que venceu a morte, para um Cristo que declarou, é-me dado
todo o poder no céu e na terra. Sabe, é este Cristo vitorioso que está vivo, que transforma vidas, que cuida de vidas. Amém? E ainda hoje está sendo rejeitado. Amém? Mas tem que ser conhecido. E para isso Deus conta com os seus filhinhos, com a sua igreja, com os seus discípulos atuais, para fazer Jesus conhecido entre aqueles que estão à nossa volta. Amém? Porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor que ainda hoje, na verdade, Ele tem todo o poder. E todo aquele que vem a Ele de maneira nenhuma o lança fora. Amém? Graças a Deus, irmãos, que Jesus Cristo Ele veio, acima de tudo, revelar o coração do Pai. Há aqui uma outra declaração e eu vou concluir. Havia muitos mais versículos para nós podermos verificar, mas fica para uma outra oportunidade. Queria ler só o versículo 11 e o versículo 12 a seguir, que diz, em relação ao povo de Israel, diz que veio para o que era seu em primeiro lugar e os seus não o receberam. Claro, se nós podemos parar aqui e pensar assim, mas então os seus não receberam. Sim, é verdade, a nação em si não recebeu. Mas se nós olharmos, as primeiras pessoas a se converterem eram judeus. Os seus primeiros seguidores eram judeus. Amém? Claro, houve milhares de pessoas que se converteram, que seguiram Jesus, mas diante de, sei lá, na altura, 2 ou 3 milhões de habitantes que haveria ditos judeus, era uma minoria. Né? É uma minoria. Nós ainda, quando Jesus disse, não temas, ó pequeno rebanho, porque a ti te aprove, na verdade, receber o reino. É verdade que a igreja, graças a Deus, pelos milhões de cristãos evangélicos e cristãos nascidos de novo, não é por ser evangélico, mas especialmente os nascidos de novo que há ao redor do mundo, amém? Mas comparado com cerca já de 8 bilhões de pessoas que existe em todo o mundo, né? Viva, é só uma minoria ainda. Então, diz que veio para o que era seu, os seus não o receberam. A nação como de Israel não recebeu, ele foi rejeitado, mas muitos aceitaram, né? Graças a Deus por isso. Mas depois diz do versículo 12, mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Falamos há pouco que Jesus, Ele sustém toda a sua criação. Amém? Ele sustém toda a sua criação. Mas nem toda a sua criação, nem todos os homens, nem todas as mulheres têm este privilégio que alguns têm de poder ter Deus como Pai e de serem filhos e filhas de Deus. Porque todo aquele, por melhor boa pessoa que possa ser, que não recebe Jesus, o Verbo, a palavra viva, como Senhor, como Salvador, irmãos, não pode ser feito filho de Deus. Somente aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e como Salvador deixam de ser simples criaturas, não deixam de ser criaturas, mas para, na verdade, entrar num patamar, podemos dizer assim, num nível superior de relacionamento com Deus, de relacionamento com o Pai. Amém? Passamos a ser filhos de Deus. E é interessante que no versículo 13 explica o fenómeno, explica o milagre, que diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? É algo que é subnatural. Se nós olharmos, e vou concluir, no capítulo 3, um pouquinho mais à frente, do Evangelho de São João, amém? Versículo 3, 3 de João, diz assim, Jesus estava numa conversa com um homem religioso, um príncipe, uma pessoa eloquente entre os judeus,
da religião, e Jesus lhe disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre a sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então todos que aceitam, todos que recebem Jesus, tornam-se filhos de Deus. Recebem um novo nascimento, um nascimento espiritual. A Bíblia diz, o apóstolo São Paulo diz, quem está em Cristo, quem recebe Jesus Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, meus amados irmãos, há apenas uma entrada para nos tornarmos filhos de Deus. Há apenas uma entrada para a vida eterna. Amém? E essa entrada é através de Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá. Amém? Ele é o único caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Não diz que há mais a verdade e a vida. Ele não diz, eu sou um dos caminhos. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? E ninguém vem a Deus, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Amém? Somente através de Jesus Cristo alguém pode entrar, na verdade, na vida eterna. E a vida eterna tem dois aspectos. Amém? Porque todos têm agora uma alma que é eterna. Amém? Agora a questão é esta. O Senhor diz, prepara-te para encontrar com o teu Deus. Amém? Todos nós temos a eternidade de Deus, nós todos temos vida eterna, mas a eternidade tem dois lugares. Ou com Deus, ou seja, com Deus é no lugar de luz, é no lugar de bênçãos, amém? Ou fora de Deus, que é o lugar de trevas, que é o lugar de sofrimento. Cabe a cada um de nós tomar uma decisão. Sabe, há uma ideia errada que foi propagada na tradição, na religião tradicional cristã, que diz que as pessoas depois de morrerem, as famílias e outras religiões especialmente terão também algo idêntico, que os vivos, os que ficarem, podem ajudar os que morreram. A Bíblia diz que não. A Bíblia mostra que não. Cada um é em consciência. Cada um, nesta parte de cá, tem que se preparar para a eternidade. É em vida. Houve um homem chamado Lázaro, e um homem que não sabemos o nome, mas que mostra-nos, era um homem rico, um homem abastado, e diz que um dia morreram os dois. Lázaro foi para Deus, para o seio de Abraão, e o rico foi para o Hades, o lugar de tormento. E no outro lado diz que o rico viu o Lázaro, alguém que em vida escolheu Deus, apesar de não ter tido uma vida muito, com muita, podemos dizer assim, com muita saúde, mas ele foi fiel até à sua partida e foi para Deus e disse, olha, manda cá vir Lázaro. Ele disse, olha, não pode passar de um lado para o outro. Mas disse, então alguém vai à minha família, aqui manda um morto ir lá, manda ele ir lá. E sabe, Abraão disse, nenhum morto pode ir à terra. Mas tem lá a lei, tem lá os profetas, ouçam-nos. Porque é em vida, amém? Porque ele estava preocupado com a sua família, ele estava preocupado com os seus irmãos, para que tomassem
tomassem uma atitude para com Deus positiva, para que pudessem pôr a sua vida em ordem para com Deus, sabe? Ninguém pode vir do céu nem do inferno para nos atormentar, amém? Nenhum morto, quem já foi, já foi. Sabemos que há espíritos enganadores, mas eles estão derrotados em nome de Jesus. Eles são falsos, na verdade, mas Deus tem levantado a igreja. Deus tem levantado homens e mulheres para dar testemunho de Jesus, para levar homens e mulheres para esse lugar que o Senhor foi preparar. Amém? O Senhor diz que foi nos preparar lugar. E esse lugar está preparado. Por isso, quem tem Jesus tem paz. Quem tem Jesus tem segurança. Amém? Jesus espera de cada um de nós uma resposta. Prepara-te para encontrar com o teu Deus. Se nós colocarmos Jesus como Senhor da nossa vida, amém? Quando partirmos, vamos para Ele. Se nós rejeitarmos Jesus, estamos irremediavelmente perdidos. Por isso, no dia que se chama hoje, amém? Cada um possa, na verdade, pôr a sua vida em ordem para com Deus. Amém? Pôr a sua vida em ordem para com Deus. E como igreja, se estamos bem, lembra-te que à tua volta há pessoas que precisam. Infelizmente estão partindo pessoas jovens, pessoas de meia idade, pessoas de todas as idades, todos os dias estão partindo para a eternidade e muitas delas nunca ouviram falar de Jesus como Senhor, como Salvador, simplesmente ouviram um Jesus místico, um Jesus histórico, um Jesus folclórico, mas não é esse Jesus que leva para o céu, mas sim, na verdade, o Jesus vivo, numa entrega, numa comunhão, num relacionamento com Ele. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque tu vieste até nós. Nós te louvamos, Senhor, porque neste dia, Senhor, mais uma vez podemos falar do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Senhor, meu Deus, eu oro por cada um que aqui está. Senhor, que cada um possa a cada dia, Senhor, continuar a caminhar contigo, a te seguir como Senhor e Salvador.